sou a professora Patrícia Magalhães, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia e da Rede Estadual de São Paulo. Estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante. Nós vamos falar hoje sobre clima e tempo. Você sabe a diferença entre clima e tempo? Não? Então você vai ficar sabendo hoje. São duas coisas diferentes. Tem tipos de clima diferenciados ao redor do mundo todo e o tempo muda rapidamente. Às vezes durante o dia a gente tem tempos diferentes. Começa chovendo, depois faz sol, depois chove de novo, ou começa muito quente, no meio do dia fica nublado e aí chove, ou fica quente o dia todo, refresca só à noite. É assim as variações de tempo que são diferentes do clima de uma região, que é uma coisa mais duradoura, e nós vamos ver as diferenças nesse vídeo de hoje. Bora lá aprender? Quando você está de férias ou em um feriado prolongado, com certeza vai querer aproveitar todos os dias de folga e por isso você já sabe que se estiver chovendo ou estiver muito quente, terá que mudar os planos ou tomar alguns cuidados importantes. Não é verdade? Nessas situações você deverá procurar saber como está o clima ou o tempo. Pois é, normalmente usamos as duas palavras como se elas tivessem o mesmo significado, mas são diferentes. O tempo significa como estão as condições atmosféricas em um determinado período do dia, ou seja, se está quente, com possibilidade de chuva, ou muito frio, com possibilidade até de nevar em alguns lugares do mundo. O tempo pode mudar rapidamente e depende muito de alguns fatores, como por exemplo, se mudar a direção ou a velocidade do vento, ou se aumentar a umidade do ar. Já o clima representa condições atmosféricas consideradas como padrão de uma região. É mais duradouro, ou seja, permanece por séculos da mesma forma. Portanto, quando você está de férias, tem que saber como está o tempo daquela região. Nosso planeta tem climas diferenciados e para poder estudar melhor como são esses climas, os geógrafos traçaram linhas imaginárias dividindo a Terra de acordo com a incidência do Sol sobre ela. Existem 3 linhas imaginárias. A primeira linha é a linha do Equador, que divide a Terra em 2 metades, hemisfério norte e hemisfério sul. E 2 outras fazem parte dos trópicos, de Capricórnio e de Câncer. Os trópicos são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. Assim, temos tipos de clima diferenciados na Terra. Veja só, temos o clima equatorial. É um tipo de clima que tem temperatura média de 25 graus e está presente nas regiões que ficam próximas à linha do Equador. Nessas regiões chove durante o ano todo. E como por exemplo podemos mencionar a região da floresta amazônica, a Colômbia, Suriname na América do Sul, o Congo na África e a Malásia na Ásia. Já o clima tropical tem temperatura média superior a 20 graus e no verão pode ser superior a 25, com alto índice de chuvas, mas no inverno há períodos de seca. É encontrado no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e na Venezuela, na Austrália, na Índia, na China e na África do Sul. Já o clima temperado, predominante nas regiões situadas entre o Polo Norte e o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio e o Polo Sul, as temperaturas ficam em torno de 18 graus, mas no inverno podem chegar até 0 grau. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e as estações bem definidas. Esse tipo de clima é encontrado no sul do Brasil e em países como Argentina e Chile, Estados Unidos, Grécia, Itália, Coreia do Norte e Japão. Já o clima mediterrâneo é um tipo de clima temperado com chuvas mais intensas no inverno e no outono e com verões quentes e secos. É encontrado principalmente no sul da Europa, na região banhada pelo mar Mediterrâneo, mas também ocorre nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo. O clima continental, ele é caracterizado por uma temperatura média superior a 10 graus
nos meses mais quentes e inferior a 0 grau nos meses mais frios. É registrado em regiões do interior dos continentes, como na China, no Canadá, nos Estados Unidos e na Rússia. O clima polar. O clima polar é característico das regiões polares, tem temperaturas médias abaixo de 0 grau, com um inverno longo e verão seco e curto. Raramente chove e quando há precipitação ele ocorre em forma de neve. O clima polar é encontrado, por exemplo, em todo o continente da Antártida, no Canadá, nos Estados Unidos e na Islândia, na Europa. O clima árido. Esse tipo de clima é também chamado desértico. A umidade atmosférica é baixa e as temperaturas elevadas. Esse tipo de clima é encontrado na Austrália, na China, em alguns lugares dos Estados Unidos, no Chile, no Peru e na Namíbia, por exemplo. Mudanças bruscas no tempo e não no clima podem desencadear fenômenos climáticos naturais que algumas vezes podem destruir cidades. A seca é um fenômeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região por um período de tempo muito grande, causando muitas vezes problemas de erosão. As inundações são resultado de uma grande quantidade de chuva que não foi suficientemente absorvida pelos rios e outras formas de escoamento. Há dois tipos de inundação. A inundação fluvial, quando há uma grande precipitação causando o transbordamento dos rios e lagos, e a inundação de origem marítima, que é causada por grandes ondas e são chamados de tsunamis. Furacão e tufão são nomes regionais para ciclones tropicais de grande intensidade. São sempre devastadores, apesar de ter intensidades diferenciadas. Forma-se pelo encontro do ar quente com o ar frio. Apesar dessas massas de ar não se misturarem, quando chocam-se, ocorre um movimento circular entre elas, já que o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. De modo geral, não duram mais que 1 hora e a velocidade de deslocação pode variar entre 1,5 km a 400 km por hora. Os incêndios, que são provocados por fatores naturais e não pela ação do homem, como é o caso das descargas elétricas provenientes de raios e trovões. Este tipo de incêndio afeta com mais frequência as florestas. Os raios são uma descarga elétrica muito intensa que se produz pelo contato entre nuvens de chuva ou entre uma dessas nuvens e a terra. A descarga é visível a olho nu, com uma trajetória sinuosa de ramificações irregulares, às vezes com muitos quilômetros de distância até o solo. Esse fenômeno produz um clarão conhecido como relâmpago e também uma onda sonora chamada trovão. Agora, uma curiosidade para vocês. Você sabia que o nosso país, o Brasil, é campeão mundial em incidência de raios? Cerca de 100 milhões atingem o solo brasileiro todos os anos. Os raios provocam cerca de 200 mortes por ano e ferem outras 1.000 pessoas. E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, coração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!